Boa noite. Estamos aqui com mais uma atividade sensacional do EGEM 2021. Hoje, nesta noite, falaremos um pouco sobre administração pública. Você que está conosco desde ontem, no período da tarde, e participou de diversas atividades, tais como nossas palestras, os minicursos, mesas redondas, apresentação de trabalhos científicos, certamente notou a pluralidade de atividades, de temas que estamos discutindo neste EGEM 2021. E pensando nessa construção plural que trouxemos, nesta noite, essa palestra que fala sobre gestão pública. Um tema há muito pedido no EGEM e que pela primeira vez nós temos a satisfação de ter um profissional de renome, de experiência para tratar do assunto aqui nesta edição. Hoje nós estamos recebendo com muita satisfação o secretário de Governo do Estado de Minas Gerais, Igor Eto. Ele, que também é administrador de empresas pelo IBMEC Minas Gerais e possui uma bagagem profissional extensa. Seu protagonismo no mundo dos negócios teve o início em 2014, antes mesmo dele se formar, quando fundou uma empresa de consultoria e gestão bem-sucedida que opera no mercado até hoje. Ao exercer as suas funções como secretário-geral desde o início do mandato de Zema, foi conquistando confiança do governador e de seus pares, de maneira que, por meio de um trabalho sério e de extrema competência, ele foi convidado para assumir, em março de 2020, a Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais. Nos chamou a atenção a juventude, o dinamismo, o empreendedorismo, o empenho e as habilidades no trato da coisa pública apresentadas por Igor Eto, o que nos motivou a convidá-lo para estar conosco nesta edição do EGEM. Essas características tornam Igor Eto uma pessoa muito próxima da realidade dos nossos estudantes de administração pública que estão presentes nos diversos polos da FAGEM UFO distribuídos pelo Brasil. Ouvir Igor Eto, eu tenho certeza que vai trazer uma visão mais abrangente para você que escolheu essa carreira da administração pública e também para quem se interessa pelo trato da coisa pública. Então, vamos direto ao ponto e receber agora, para falar um pouco a respeito deste tema tão importante, o nosso convidado da noite, o secretário de Governo do Estado de Minas Gerais, Igor Mascarenhas Eto. Meu caro Igor, seja muito bem-vindo ao EGEM 2021 e obrigado por estar aqui conosco. Olá a todos, um prazer falar com o pessoal do EGEM. Aqui quem está falando é Igor Eto, secretário de Estado de Governo do Governo de Minas aqui de Minas Gerais. Inicialmente gostaria de saudar ao nosso reitor Valder Steffen, a Karen Ribeiro, pró-reitora de graduação, ao Carlos Henrique, que é o pró-reitor de pós-graduação, ao Rafael Guerreiro, agradecê-lo pelo convite, que é o coordenador do EGEM, e a todos os alunos da Faculdade de Gestão de Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, que estão participando conosco desse evento, e demais convidados, alunos e participantes que nos assistem hoje nesse nosso momento de fala.
Ainda não podemos estar participando presencialmente, mas nesse finalzinho ainda, né? Claro que ainda tem um momento de pandemia, todos nós temos que estar muito atentos às regras sanitárias, à vacinação, mas a gente espera que em breve a gente consiga aos poucos voltar à nossa vida, de poder estar próximo das pessoas e participar fisicamente do nosso, da nossa rotina e dos eventos como esse aqui do EGEM. Bom, primeiramente, como eu disse, eu sou secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, conhecida como Segov, né, para quem tem mais intimidade com a dinâmica do poder público, a dinâmica do governo de Minas. E a nossa função aqui na Segov é justamente toda a articulação política e institucional do governo de Minas. Então, para mim, é uma honra poder participar, né, ser o secretário-chefe dessa pasta. Eu que tenho uma carreira ainda muito jovem, eu tenho 29 anos, sou administrador de formação, formado pelo IBMEC. Toda a minha orientação profissional foi para a gestão privada, trabalhei em empresas, tive a minha própria empresa, trabalhei com consultoria em gestão de planejamento estratégico e acabei migrando muito por conta da minha proximidade, a convite do nosso governador Romeu Zema, para essa área política do governo de Minas Gerais. Eu estou no governo de Minas desde 1º de janeiro de 2019, data da posse do nosso governador Romeu Zema, e estou na Segov desde março do ano passado, aproximadamente aí 1 ano e meio à frente da pasta. Bom, a Segov, né, e é a experiência que eu gostaria de dividir com vocês aqui, que eu sei que são jovens, que muitos aqui têm a carreira, né, a intenção de viver a vida pública, administração pública. O que a gente faz na Segov? Nós somos responsáveis por toda a articulação institucional do governo de Minas, seja a articulação política, seja a articulação com outras esferas de poderes, com outros poderes, seja no Estado, seja município, seja até mesmo na União. Isso passa por prefeituras, que só em Minas Gerais são 853 prefeitos, então todo o diálogo do governo de Minas é feito via Segov com essas prefeituras. Passa também pela Assembleia Legislativa, que são 77 parlamentares na Assembleia Legislativa. Passa pelos deputados federais e senadores, que são 53 deputados federais que tem em Minas Gerais, 3 senadores em Minas Gerais, fora os outros 26 governadores do Estado, com a União, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros atores que estão no sistema, vamos dizer assim, da sociedade civil organizada de um modo geral do nosso Estado. Qual é a nossa função? Fazer a articulação de interesses, seja do governo de Minas em relação a cada um desses entes em determinado momento. Obviamente, majoritariamente, o nosso dia a dia é muito focado na Assembleia Legislativa. Muito porque, na Assembleia Legislativa, todos os projetos de lei de interesse do governo do Estado de Minas Gerais são enviados à Assembleia Legislativa para apreciação dos 77 deputados estaduais que lá estão. Então, natural, toda vez que o governador Romeu Zema envia um projeto para a Assembleia, é função da Segov articular os projetos, a aprovação, a construção do texto, a construção democrática do texto, obviamente, para até a sua aprovação. Isso quando o projeto sai do governo de Minas. Além disso, tem também o processo inverso. Quando algum deputado protocola um projeto na Assembleia Legislativa, ele começa a tramitar na Assembleia Legislativa, é também função da Segov fazer toda a articulação com este parlamentar na construção desse texto, caso esse texto do parlamentar tenha, de algum modo, alguma aderência ou alguma coisa que toque na administração pública aqui do Estado de Minas Gerais. Então, basicamente, essa é a nossa função institucional, a nossa operacionalização, digamos assim. Mas, para muito além disso, eu entendo que a função da Secretaria de Governo é construir pontes. Eu costumo dizer que na política, que desde que o ser humano resolveu viver em comunidade, em sociedade, os desafetos, os desacordos, os conflitos
começaram a acontecer, o que é muito natural. Cada um de nós, cada um como indivíduo, nós temos nossas particularidades e diferenças, que quando a gente se une, se encontra, essas diferenças passam a aflorar. E não estou dizendo entre inimigos, não, adversários, estou dizendo, por exemplo, entre família. Imagine você na sua casa no final de semana com seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, seus primos, enfim, são família, todos se amam, né, vieram do mesmo seio familiar. Mas mesmo entre vocês eu tenho certeza que em algum momento há algum conflito. E toda vez que o ser humano, portanto, resolveu viver em comunidade, e essa foi a decisão que nós tomamos lá atrás, ainda na pré-história, de viver em sociedade, o conflito aparece. E até hoje o ser humano só encontrou duas formas de resolver os seus conflitos. Uma forma é a guerra, né, que é de ir para o confronto mesmo, direto, e a segunda forma é a discussão política, é a construção de consensos. Eu costumo dizer que entre o meu caminho e o seu caminho, o melhor caminho para a nossa sociedade é o nosso. É aquele que a gente constrói por meio do diálogo, por meio da conversa, da construção e da compreensão do meu lado e do seu lado, né? Então, nesse sentido, eu entendo que uma das funções principais que a gente mais desenvolve aqui na Segov é se colocar no papel do outro, se colocar no lugar do outro, né? E entender que cada um tem as suas particularidades, as suas dificuldades e que nós temos que aprender a lidar com isso. No poder público, toda vez que você toma uma decisão, você agrada um lado e desagrada outro lado. É inerente da nossa função, é inerente da decisão que o governador Romeu Zema ou qualquer outro governador, o presidente da República, um prefeito toma. Então a gente tem que construir com muita cautela, com muita serenidade, cada uma das decisões tomadas aqui no governo de Minas. Então essa é basicamente a tônica de todo o trabalho que nós temos aqui na Segov. Para além disso, nós temos o direcionamento estratégico que o nosso governador Romeu Zema deu para todos nós aqui no governo, para tocar o governo de Minas nesse mandato de 4 anos que se iniciou em 2019 e se encerra no ano que vem, no final de 2022. O governador Romeu Zema pegou um estado com uma situação fiscal muito deteriorada, salários atrasados, dívidas, né, dificuldade de pagar os servidores, dificuldade de pagar os fornecedores, dificuldade de investimentos em infraestrutura, educação e saúde. E além disso, um estado com muita dificuldade de geração de emprego e renda. Então o governador Romeu Zema nos deu a missão de fazer essa conta fechar. Como que a gente faz Minas Gerais se reequilibrar do ponto de vista fiscal, ao mesmo tempo que a gente consegue prestar serviços à população e não aumentar impostos para o cidadão, dado que a carga tributária do nosso estado é muito complexa. Sendo assim, nós trabalhamos aqui no governo do estado de Minas Gerais em duas frentes. A primeira frente é a frente de racionalização do gasto público. As pessoas têm uma visão inicial de que é cortar custos. Não é só cortar custos. Claro que muitas vezes você tem que cortar custos e nós fizemos um esforço muito grande aqui no governo do estado de Minas para cortar custos. Posso dizer, como exemplo, a diminuição de mais de 6 mil cargos comissionados no governo do estado que foram cortados logo no início do mandato do governador Romeu Zema. Mas apenas reduzir custo é muito pouco. A população de Minas Gerais não espera somente um governo enxuto, espera também um governo enxuto, mas que entregue resultados para a população. Então, a gente tem que racionalizar e dimensionar a máquina pública, o gasto da máquina pública para que ela seja eficiente, ou seja, que a gente consiga entregar o melhor resultado possível ao cidadão, gastando o mínimo possível de recursos públicos. E, aos poucos, a gente vem conseguindo fazer esses resultados acontecer. Mesmo tendo uma redução muito grande no custo do estado, hoje Minas Gerais consegue colher frutos como é o estado com o melhor índice de segurança pública dos últimos 10 anos e o estado com o melhor índice de segurança do Brasil. Na educação, Minas Gerais, nós temos os melhores índices de educação no estado, também das últimas décadas no nosso estado, que também nos agrada muito, o melhor índice IDEB dos últimos anos do estado de Minas Gerais. E na saúde, é claro que com a questão da Covid-19,
essa pauta monopoliza muito todas as ações de saúde, mas Minas Gerais é hoje o estado com o melhor índice de mortalidade do Covid-19 de toda a região sul, sudeste e centro-oeste do nosso país, o que muito nos orgulha também. Do ponto de vista da receita, como que a gente consegue aumentar a receita do estado, aumentar a arrecadação do estado, sem aumentar os impostos ao cidadão, que já tem uma carga tributária muito grande? Como a gente faria isso? A forma que nós encontramos de fazer isso é a de atração de investimentos para o estado de Minas Gerais, para conseguir gerar emprego e renda no nosso estado, de modo que o cidadão consiga ter mais emprego, que a economia de Minas Gerais cresça e, com a economia crescendo, a arrecadação do estado também consiga crescer. E nos últimos 2 anos e meio, nós trabalhamos fortemente para a simplificação e a desburocratização do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é hoje o estado do Brasil que é tido como líder no ranking de simplificação para a abertura de novos negócios. Nós já revogamos, excluímos, diminuímos mais de 700 obrigações, dentre alvarás, licenças e outras normas, para se abrir novas empresas no nosso estado. Isso quer dizer que é mais fácil investir em Minas Gerais, é mais simples abrir negócios em Minas Gerais, né? Então isso acaba refletindo, obviamente, nesse objetivo do nosso governador Romeu Zema em atrair novos negócios. Prova disso é que Minas Gerais, hoje, nos últimos 2 anos e meio de mandato do nosso governador, nós já atraímos mais de 120 bilhões de reais de investimentos, de novos negócios, de novas empresas em Minas Gerais. Para se ter um comparativo, nos 4 anos anteriores a 2019, a soma dos 4 anos foi de uma atração de investimento de 18 bilhões de reais. Ou seja, em 2 anos e meio, nós já atraímos quase 10 vezes mais investimentos que nos últimos 4 anos anteriores a 2019. Isso prova que vem funcionando a estratégia de simplificação tributária, de desburocratização e de atrair novos investimentos para o nosso negócio, para o nosso estado, perdão. Além disso, um outro número muito importante é que Minas Gerais, mesmo em pandemia, é o segundo colocado pelos dados do CAGEC em geração de empregos no Brasil, perdendo apenas para o estado de São Paulo. Minas Gerais, mesmo na pandemia, tem saldo positivo de geração de empregos, saldo líquido que demonstra que as empresas acreditam no nosso estado, acreditam em Minas Gerais e que querem investir em Minas Gerais e no povo mineiro, na mão de obra do nosso estado. Isso para nós é muito importante e tem um valor muito grande. Para também poder ajudar, foi feita uma análise aqui no nosso estado de que nós precisamos de formação de graduação, precisamos de qualificar a mão de obra do nosso estado. Nós temos grandes universidades em Minas Gerais, como é o caso da UFO e de outras universidades também, mas nós também precisamos de ensino técnico no nosso estado. Por isso, o governador Romeu Zema lançou agora o programa Trilhas de Futuro, em que nós estamos oferecendo mais de 40 mil vagas de cursos técnicos gratuitos para estudantes de 3º ano, ainda começando a sua carreira, para que eles tenham a formação técnica, para que consigam ingressar de forma mais rápida no mercado de trabalho, né? Isso também é uma medida para poder facilitar a geração de emprego e renda no nosso estado. Então, toda essa medida de ajuste fiscal, mas sempre visando a prestação de serviços e aumento de arrecadação tributária, mas respeitando o não aumento de impostos, mas sim facilitando a geração de emprego e renda, entrega como resultado para Minas Gerais hoje, depois de 2 anos e meio de governo, hoje Minas Gerais tem, após 6 anos, salário do servidor em dia, pago integral no 5º dia útil. Nós temos pagamentos de férias-prêmio ao servidor que não eram pagos desde o ano de 2004. Nós temos pagamento de dívidas aos municípios do estado de Minas Gerais, uma dívida de 7 bilhões de reais gerada nos 4 anos anteriores do governador Romeu Zema e que hoje, nosso governador, nós já estamos colocando essa dívida em dia, dentre outras negociações que estão em curso, como, por exemplo, uma dívida também de 7 bilhões de reais com os municípios na saúde, que em breve será colocada em dia e os municípios passarão a receber
este recurso do governo de Minas. Claro que ainda há muito por ser feito, há muito por fazer e que Minas Gerais não está em um mar de rosas como a minha fala pode suscitar, né, essa sensação. Mas nós não podemos deixar de dizer que muito foi feito e que muito ainda há por fazer. Mas tudo isso nos causa uma certeza, uma convicção de que a administração pública, de que os desafios da administração pública, eles podem sim ser vencidos. A administração pública, ela tem sim uma função primordial e crucial na vida de cada um dos cidadãos de Minas Gerais e do Brasil de um modo geral. A gente viveu um processo de 2014 a 2018 de muita degradação do espírito público do nosso país, uma degradação da imagem, da política de um modo geral pelo cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro ele viveu um processo de desacreditação da política, da administração pública. E eu acho que isso acaba nos levando para um momento muito triste da história do nosso país. E é isso que nós queremos resgatar, todos nós brasileiros. Nós temos que ter a missão de mostrar para cada um dos brasileiros que acreditam na administração pública de que o problema não é a política, de que o problema não é a administração pública, mas sim a questão toda está na forma que nós enxergamos para essas organizações. Qual é a nossa expectativa de um governo? Qual é a nossa expectativa de um político, de um governante? Entender que política vai muito além da ideologia. A sua ideologia, as suas convicções, o que você acredita, ela é sim muito importante. Ela é sim o seu guia moral, o seu guia ético. Mas mais do que isso, nós precisamos de trazer para o debate político do nosso país um caráter muito técnico também sobre resultados das políticas públicas do nosso Estado. O Estado que eu digo como nação e não só Minas Gerais. Esse é um debate importante que a gente tem que ter. Porque a população brasileira, ela espera mais do que debates ideológicos e, insisto, são debates fundamentais, nós temos que discutir. Nós temos que discutir questões econômicas, nós temos que discutir questões sociais, por que não? Né? Todas essas questões são relevantes, mas mais do que isso, nós também temos que discutir efetividade técnicas de políticas públicas. Porque o cidadão brasileiro, o que ele espera de todos nós que estamos hoje ocupando espaços na administração, é resultado, é impacto na sua vida. Como que um governante impacta positivamente na minha vida? E é isso que todos nós, é essa responsabilidade que todos nós que estamos hoje do lado de cá, né, do balcão, digamos assim, na gestão pública do Estado de Minas Gerais, é essa responsabilidade que a gente carrega, com muita honra, né, com muito orgulho e cientes de que lá em 2018, quando o cidadão de Minas Gerais confiou no governador Romeu Zema para governar Minas Gerais, ele confiou não só naquilo que o governador acreditava, não só na idoneidade do governador, na honestidade do governador e não só também na ideologia do governador, mas ele acreditou na competência do governador, na competência de montar um time, na competência de articulação do governador, de construir soluções para o nosso Estado. Ainda há muito a ser feito, mas a gente acredita muito que hoje é inegável, que nós temos hoje sinais claros, sinais concretos, de que Minas Gerais está trilhando um rumo certo para o futuro. Isso quer dizer que somente este governo está correto, que somente a nossa visão está correta? Obviamente não. Obviamente não. Isso quer dizer que este governo tem uma missão, que este governo tem uma visão, que este governo tem um caminho. Mas que este caminho sempre será trilhado pelo diálogo, pela discussão, pelo debate, e que nós estamos prontos para caminhar juntos, construir consensos e construir pontes, sempre focados e sempre pensando em cada um dos 21 milhões de cidadãos de Minas Gerais que residem nesse estado. E eu acho que essa é o objetivo fim, a missão de todo mundo que entra para a administração pública. Não perder o cidadão do foco. Seja o cidadão do município, quando você está na esfera municipal,
ser o cidadão do Estado, quando você está na esfera estadual, ser o cidadão do seu país, quando você está na esfera federal. Mas a gente não pode, como gestor público, perder o cidadão do foco. A política, ela é fundamental, mas a função da política é melhorar a vida do cidadão. Todas as políticas públicas, todos os debates políticos, eles não podem perder o cidadão do foco. E é essa a nossa missão: debater, dialogar, construir pontes, mas sempre com o cidadão de Minas Gerais no centro do foco da nossa decisão. Ele é o motor disso tudo, ele é o motivo disso tudo. Melhorar a vida de cada um dos mineiros é a nossa missão. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês da nossa experiência, do nosso trabalho à frente da Secretaria de Governo. Nos deixar aqui também à disposição para sugestões, para dúvidas, para mais informações. O nosso trabalho, a gente funciona quase que como um sistema aberto, A Secretaria de Governo é a secretaria que recebe todas as demandas da sociedade, como eu disse no início da nossa fala, e é para isso que a Secretaria de Governo existe, para construir, para ouvir e construir pontes. Então, juntos, a gente sabe que a gente constrói um caminho muito melhor para o nosso Estado. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela oportunidade. É um prazer falar com vocês e também dizer que estamos à disposição nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, seja no meu próprio Instagram, que é @igor.eto, @segov também, @governo de Minas, no Twitter, Instagram, e-mail, sempre estamos à disposição. Tá? Muito obrigado a todos e um bom evento. Até mais. Meu caro Igor Eto, eu só tenho a agradecer, em nome da comissão organizadora do EGEM, da diretoria da Faculdade de Gestão e Negócios e da reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, a sua presença nesta nossa edição. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. E, sobretudo, por ter compartilhado um pouco dessa sua experiência e trazido um pouco de esperança e visão mais abrangente para aquelas pessoas que escolheram, como você, o caminho da administração pública. Muito obrigado. Deixo o meu abraço para cada um de vocês que estão conosco até esse momento. Espero que estejam gostando do EGEM 2021. E nos vemos novamente amanhã, no nosso terceiro dia, que começa logo cedo com as apresentações dos trabalhos científicos. No período da tarde, teremos a palestra da empreendedora Josélia Cotrim, às 14 horas. E à noite, da empreendedora Carla Sarni, do Grupo Salus. Além disso, das 16 às 18h30, diversas atividades simultâneas. Escolha a que melhor lhe atende. Dentre mesas redondas, apresentação de trabalhos, palestras e minicursos. Um grande abraço e bom descanso.